imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Bom dia a todos que estão aí conosco, né? Mais um domingo, estamos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. Bom dia a todos que já estão online, você que estará após também. Deus continue te abençoando e suprindo todas as suas necessidades, tá bom? Você aí que já deu um olá, né? Seja bem-vindo aí, bem-vinda, né? Em nome de Jesus, e vamos juntos, né? Mais uma na palavra, aprender com a palavra, né? E compartilhar, né? A palavra de Deus um com os outros, crescendo, né? Crescendo na graça, no conhecimento da verdade que a palavra de Deus nos traz. Hoje nós vamos meditar, né? No texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 19, né? A lição de hoje, a lição 8 da palavra, da revista Palavra e Vida, né? Cristo, o presente de Deus para o mundo. Nós queremos também agradecer não somente a você que já está conosco online, né? Mas os irmãos também que completam a semana, né? Mesmo que você não seja aqui da igreja local, né? Da Igreja Batista Central em Fazendinha, em Araruama, estado do Rio de Janeiro, mas se você completou aniversário essa semana, aniversário hoje, Deus continue te abençoando, parabéns,
né? Feliz aniversário a todos aqueles que, desde segunda-feira até hoje, né? Costumamos fazer assim, né? Lá na IBD presencial, né? E louvar a Deus e orar, né? Pela vida de cada um. No dia 20, a irmã Nilza, né, completou aniversário. No dia 23, a Vitória completou aniversário. Hoje estão completando aniversário a Mariane e a Marilene. Então, parabéns aí, né, aos irmãos e às irmãs, na verdade, são 4 irmãs que completaram aniversário essa semana, né, do dia 20 até hoje, dia 24. E hoje, né, ontem, dia 20 a Nilza, dia 23 a Vitória, dia 24, hoje, né, hoje a Marilene e a Mariane. Deus abençoe vocês, parabéns, feliz aniversário, e você também, se por acaso completou aniversário essa semana ou hoje, né? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, somos imensamente gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, Senhor Deus, estar conectados através dessa tecnologia, mas ansiosos, Senhor Deus, esperançosos, na verdade, ansiosos no sentido bom da palavra, de querer retornar, Senhor Deus, para o culto coletivo, para a IBD coletiva, onde ali, Senhor Deus, reunidos, estamos com os nossos irmãos. Esse momento, Senhor Deus, de isolamento social que estamos vivendo, Senhor Deus, e não somente que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um, direcionando a vida dos nossos governantes, Senhor Deus, mostrando sempre da Tua graça, iluminando a mente de cada um deles, e também, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor Deus, que durante todo o tempo, Senhor Deus, estamos preocupados com os irmãos, com a igreja local, Senhor Deus, e quando eu falo igreja local, falo de cada pessoa que faz parte da Tua igreja espalhada sobre essa terra. Ó Senhor, abençoa cada um e cuida de cada um. Mas também temos o desejo de retornar ali para o prédio, Senhor Deus, para o local onde nos reunimos, Senhor Deus, cotidianamente, Senhor Deus, para te louvar, para te adorar, para estudar a Tua palavra na reunião coletiva. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, venha com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua cura sobre as nações, com a solução em relação a tudo isso que está acontecendo, não somente na questão médica, mas também na questão política. Ó Senhor Deus, o Senhor agindo todo o tempo. Muito obrigado. Eu já te peço agradecendo. E muito obrigado pelos irmãos e as irmãs que completaram aniversário durante essa semana, Pai. A Nilza, Senhor Deus, a Vitória, hoje a Mariane, Senhor Deus, e a Marilene. Abençoa e continue abençoando a cada uma, Senhor Deus, em nome de Jesus e a cada um. Muito obrigado. E fale conosco, Pai, também através do estudo dessa manhã. Eu te louvo e te agradeço em Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bom. Podemos meditar na palavra de Deus. Então, texto de 2 Coríntios, capítulo 5, né, o verso 18, o verso 19, né, diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que privilégio poder ouvir essa palavra vinda, né, do próprio Eterno, né, através do apóstolo Paulo, dizendo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, com Ele mesmo. Ou seja, Deus ele enviando um presente para nos resgatar. Então, como diz aqui na introdução da lição, no mundo internacional, no mundo da política oriental, era costume, né, as nações, para se manter seguras, para se manter em paz, enviar um presente a um outro rei. Não é? Sempre havia conflito, ainda há conflitos, né? Mas não há mais troca de presente lá no Oriente Médio, né? Na verdade, há troca de munição, né? Infelizmente. Mas para que um grupo menor pudesse se manter seguro em relação a um grupo maior, esse grupo havia o costume de enviar presentes para apaziguar, um gesto de boas relações, não é? De relações exteriores, na verdade. Isso é maravilhoso. Podíamos dizer que era um ato de propiciação, que é o foco, né, do texto bíblico. Deus nos procurando, Deus nos buscando, Deus trazendo, não é, a sua vontade soberana sobre nós. Então, para remover a ira do outro. Isso era um costume. Era um costume. O costume de nós olharmos ali para Êxodo, Gênesis capítulo 32, nós vamos ver Jacó fazendo isso com seu irmão Esaú. Não é? Eles vão se reencontrar depois de muito tempo e Jacó está preocupado, né, de encontrar com seu irmão, qual seria a reação do seu irmão. O que Jacó faz primeiro?
envia mensageiros com presentes, né? Bota os presentes à frente, para que apaziguasse a ira do seu irmão. Então, propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. Jacó tentou fazer isso com seu irmão, torná-lo favorável, né? Torná-lo favorável a ele. E o termo grego usado em Romanos 3,25 é hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus Cristo. Não é? Por isso que o tema da lição hoje é o presente de Deus. Presente de Deus. Deus, ele vem em nosso favor. É Ele que oferece o presente, né? Por favor. Essa figura de linguagem mostra como Deus nos transforma de inimigos em amigos. Não é? Em perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Debaixo da ira de Deus, coisa difícil falar isso, né? Debaixo da ira de Deus. Mas lembra que dentro da moral de Deus há justiça, há amor e há ira. Não no nosso sentido, já estudamos sobre isso. Não no sentido humano, não no sentimento humano. Não é? Mas essa propiciação de tampar, de cobrir, de não olhar e não ver mais. Eu costumo dizer o seguinte, que quando Deus olha para aquela pessoa que pediu perdão dos seus pecados e recebeu esse privilégio do presente de Deus em Cristo Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. Lembra o texto bíblico lá que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, com o derramar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, o verbo que se fez, há essa propiciação, ou seja, não somente de tornar favorável, mas de cobrir os nossos pecados com o sangue de Cristo. Então, eu costumo dizer, sempre costumo dizer isso, quando o Pai olha para mim, olha para você, que pediu perdão dos seus pecados, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê o sangue do seu Filho como propiciação. Propiciação. Então, ou seja, tampando, propiciatório, né? A tampa da arca era o propiciatório, cobria, tampava a arca. Cobria. Essa é a ideia também no hebraico. Então, propiciar, que é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflitos, esse é o propósito de Deus para a humanidade. Errante, fora do seu caminho. Então, Deus, ele nos reconcilia, como diz aqui o apóstolo Paulo, com Ele mesmo. Com Ele mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o discípulo sendo igual ao seu mestre. Exatamente igual ao seu mestre. Jesus sempre nos lembra isso. Essa reconciliação se vê claramente em 2 Coríntios 5:21, que diz, não é? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é difícil entender isso para alguns. Fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, mas em Cristo. Tudo nele, tudo converge nele, no Filho, tudo no Filho, para nos reconciliar com Deus, nos trazer paz com Deus. O homem não pode receber coisa nenhuma se não for lhe dada do céu. Não é? E do céu veio esse presente. Do céu desceu esse presente. Essa propiciação, esse ato de Deus em nos buscar, não é? E nos encontrar. Não é um ato nosso. Não é um ato nosso, é um ato de Deus. É um ato do Senhor. Então, a ira de Deus e a misericórdia dele. Lembrando, Deus é um ser moral. Perfeitamente moral. Não há variação, como o próprio texto bíblico nos deixa claro isso, em Deus. Ele é moralmente perfeito, então o seu amor é perfeito, não é? A sua justiça é perfeita, a sua ira é perfeita, não é igual a nossa. É tudo perfeito. Então, a propiciação ou propiciar traz a ideia de trazer paz por meio de um presente. De um presente. Lembre lá, né? Jacó leva um presente a seu irmão Esaú para tentar apaziguar. Não é? Havia essa questão de criar um animal durante todo o ano com carinho, para no final lá, né, levar e pedir perdão. O perdão durava um ano, né? Durava um ano esse perdão. No outro ano deveria, mais uma vez, né,
pedir perdão, sacrifício de animal, derramamento de sangue de animal, para propiciar esse pecado, né? Havia essa propiciação de pecado que não era permanente, ela era sombra do que viria na cruz. Sombra do que viria na cruz. Então parece que quando alguém ouve esse termo, né, que para haver a paz com Deus é necessário um presente. Mas não somos nós que estamos dando um presente para Deus. É Deus que nos oferece o presente. Não somos nós que estamos pedindo perdão a Deus, é Deus que oferece o perdão. Ele nos amou primeiro. Lembre sempre disso. Ele nos amou primeiro. Então, a ira, a misericórdia, lembra, está no atributo moral de Deus, perfeito atributo moral. Em Deus é perfeito, tudo é perfeito em Deus. Então, essa ira de Deus, não é, que vem, que anda, que preocupa tantas pessoas. Neemias capítulo 9, verso 17, diz o seguinte, preste atenção. Recusavam ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz. Olha só, cerviz, né? Cervical aqui. Gente não humilde, gente que não se humilha diante de Deus, não é? A sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chifre com o propósito de um chefe, desculpe, com o propósito de trair para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, e grande em bondade, tu os desamparastes. Lógico que o contexto aqui, né, Deus está chamando o povo, né, através de Neemias para o arrependimento. Para o arrependimento, o povo ali endurecido. Né, mas Neemias nos lembra aqui, né, no capítulo 9, verso 17, que o Senhor é misericordioso e tardio em se irar. Né? Tem gente que fala assim, mas Deus está demorando, Jesus está demorando tanto a voltar. Ainda bem que Ele está demorando a voltar. Está te dando oportunidade, me dando oportunidade, nos dando oportunidade de arrependimento. Então, não é ódio. É bem diferente, não é ódio. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão, não é? Muitas vezes. Mas precisamos entender que, às vezes, dureza no trato de certas situações. Deus não deixou nenhum pecado impune. Né? Somos lembrados, né, pelo texto bíblico que Deus não deixou nenhum pecado impune. Por mais que pareça que passando dos tempos Deus estava deixando o mundo andar, né, de acordo com a sua vontade, não. Chegou na plenitude dos tempos, o seu Filho, o presente de Deus para nós, veio a esse mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por mais que alguém cometa gravíssimo pecado, pode falar humanamente assim, que para Deus não existe isso, né? É pecado, não tem pecadinho e pecadão para Deus. A falsidade, como aqui pensam que Paulo foi duro lá, né? Em Atos capítulo 13, né? De 4 a 12, parece que Paulo foi duro demais. Paulo não foi duro, ele foi justo. Justiça de Deus. Doutrina, disciplina. Deus nos ensina essas coisas. Então Deus não deixou o pecado impune de ninguém. Colocou sobre seu Filho. Não é? O castigo que hoje nos traz a paz, Isaías não lembra, foi colocado sobre ele. E por suas pisaduras fomos sarados, perdoados. Houve propiciação, não é? Cobertura. Não é? Cobriu com seu sangue os nossos pecados. A ideia principal é essa, de cobrir os nossos pecados com o sangue de Cristo. A propiciação dá quando Deus tempera a ira com a misericórdia, que é igual para Ele. Não é? Que é igual para Ele. É igual para Ele. Eu acho interessante quando Jesus está ali no templo e ele chega e o templo está aquela bagunça, lembra? E aí Jesus ele vem e vira as mesas, né? Expulsa os cambistas, porque estavam fazendo ali do pátio do templo um local de comércio. Mas Jesus ele está irado ali. Ele não está com ódio, ele está irado. E aí, o interessante é que ele não chega logo virando mesa. Ele não chega logo, ele fica observando, olhando, começa a fazer um chicote, lembra? Um azorrete. Ele vai fazendo, tecendo, isso levou um tempo. Ele observando, não é? Observando. O zelo pela tua casa, né, me consome. É ali a ideia do texto.
Então é necessário vida santa. Não é por causa da cruz que eu vou viver uma vida de pecado. Não é porque o sangue de Jesus Cristo me perdoa de todo pecado que eu vou viver uma vida de pecado. Então essa propiciação nos presenteia com o perdão e com a reconciliação. Isso tem que ser levado a sério. Levado a sério. A propiciação nos dá o privilégio de sermos chamados amigos de Deus. E não mais servos. Certo? Não mais servos. Deus é santo, misericordioso em seu atributo moral. E Ele nos convida, não somos perfeitos, lógico que não, mas Ele é. E Ele nos convida a nos alegrarmos com essa propiciação. Então, como se remove essa ira? Não é como se remove essa ira de Deus? Ela não se remove. Ela se aplaca, se desvia. Da minha vida e da sua vida. Porque foi colocada não sobre a sua vida e a minha vida. Foi colocada sobre o seu Filho Jesus Cristo lá na cruz. Sobre ele. Essa ira é aplacada, desviada. Não é? Salmo 78, verso 38. Não é? Vamos ver lá. Salmo 78. Salmo 78, verso 38. Salmo 78, verso 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira, toda a sua indignação. Não é? Iniquidade é falta de justiça, lembre sempre disso. Então, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a nossa injustiça, iniquidade, e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus fica indignado com o pecado. Ele fica indignado com o pecado. Só que essa ira de Deus, lembrando, não é uma emoção humana, certo? Lembre disso. Não é nada com a nossa ira. Por isso que eu dei o exemplo de Jesus lá. Ele está ali, olha, observa. Deus vai dando um tempo. Não é? Vai dando um tempo para você e para mim, para a humanidade. Romanos capítulo 6, verso 23, que é o texto muito conhecido, não é? Nos traz à memória também essa questão. Vamos ler. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos ver. Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o texto não para aqui. Não tem um ponto final aqui. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Nas minhas forças? Nas suas forças? Nas suas obras? Nas minhas obras? Não. A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso dono. Passamos a ter um dono quando nós entendemos essa propiciação. Passamos a ter um dono quando nós entendemos a remissão dos nossos pecados. Passamos a ter um dono quando nós entendemos esse amor perdoador de Deus, que nos livra, nos perdoa de todo pecado. De todo pecado. Pode ser que eu tenha cometido mal a alguém, pode ser que você tenha cometido mal a alguém, e essa pessoa talvez nunca nos perdoará. Mas se sinceramente nos colocarmos diante de Deus e nos humilharmos e confessarmos os nossos erros, delitos e pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, mesmo que o outro não nos perdoe. Mesmo que o outro não nos perdoe. Cristo também fez isso na cruz. Ele não somente estava ali como propiciação na cruz, oferecendo o perdão do Pai para nós. Ele não estava ali simplesmente oferecendo o perdão do Pai. Ele não estava somente substituindo o meu pecado. Ele estava substituindo o seu pecado. Talvez um pecado que eu cometi contra você e você não quer me perdoar. Perdoou na cruz. Talvez um pecado que você cometeu contra alguém, um mal que você cometeu contra alguém e seu coração ficou quebrantado. E você foi lá e pediu perdão. Mas a pessoa não quer aceitar o seu perdão. Mas aquele que confessa é perdoado por Cristo, porque Cristo também substitui
não somente o ofendido pai. Cristo também substitui o ofendido eu e você. É a mesma ideia de propiciação. Então, eu cometi um mal contra você, te peço perdão, você não aceita o meu perdão. Cristo me perdoou na cruz, mesmo você não querendo me perdoar. Ele te substitui. Certo? Ou você vem a mim e me pede perdão e eu não quero te dar perdão. Não consigo liberar perdão para você. Você confessou seu pecado, me pediu perdão. Vai diante de Cristo, confessa o pecado, pede perdão. Ele te perdoa no meu lugar. É isso que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Dá para entender a abrangência dessa propiciação que nos traz paz com Deus e conosco mesmo? É Deus que oferece perdão. É Deus que traz o presente. Aceita quem quiser. Aceita o seu pedido de perdão quem quiser. Aceita o meu pedido de perdão quem quiser. O importante é o agir nesse sentido como Deus agiu. Da mesma maneira. Então a morte de Jesus Cristo não somente nos traz paz com Deus, nos traz paz conosco mesmo, mesmo que o outro não queira mais paz conosco. Mesmo assim que o outro não queira paz, que tem gente que é muito difícil. Ser humano é muito difícil. Somos difíceis. Né? Só para lembrar. Então a morte e o sangue de Cristo derramado nos perdoa de todo o pecado. É a expiação do meu e do seu pecado. Não é? De reconciliar eu e você com Deus. Se você ainda não entendeu isso, precisa entender. É avançar no sentido de mudar de vida. De incluir esse presente na sua vida e na minha vida. Na plenitude dos tempos. Então, o tabernáculo ele era usado ali, né? O ponto 3 nos diz isso, a ideia do tabernáculo, é bom olhar para isso, a ideia do tabernáculo era o futuro templo, né? Era o templo móvel, né? De Israel. E na caminhada no deserto ele era montado, desmontado, os levitas ficavam em volta ali, né? Mais próximos. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, não é? E o santíssimo lugar onde ficava a arca da aliança, onde havia a cortina, né? O véu que separava o povo de Deus. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para pedir perdão por ele mesmo e pelo povo. Ele precisava pedir perdão por ele primeiro. Ele precisava estar limpo primeiro para poder entrar no Santo dos Santos. Então era necessário uma vez por ano fazer expiação de pecado pelo povo. Pelo povo. O nome da tampa, já falei, né? Mas só para lembrar, o nome da tampa da Arca da Aliança era propiciatório. Propiciatório. Não é? E o nome da sua tampa no hebraico é kerotek. Não é? Escarotek, na verdade. Kaporotek, é porque o P no grego é R, né? Mas aqui é no hebraico. Kaporotek. Isso aí. É um verbo da família QPR, né? Que significa propiciar. Ser favorável. Favorável ao outro. Então, era um ato único durante o ano para expiação do pecado do povo. Lembrando que o sacerdote, o sumo sacerdote, também precisava fazer isso por ele antes, certo? Senão ele era fulminado lá no Santo dos Santos. Então, o lugar mais importante do tabernáculo era onde estava a Arca da Aliança. O sangue era derramado, né, desse animal que era sacrificado todo ano sobre a tampa, sobre o propiciatório. E esse propiciatório era a cobertura. Lá dentro estava as tábuas da lei, lembra? As tábuas da lei, um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca estava, não é, esses 3 utensílios, né? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pouco de maná preservado. Estava ali dentro. Então, o perdão na antiga aliança durava um ano. Durava um ano. Somente um ano. Tinha que voltar todo ano e pedir perdão. Todo ano e pedir perdão, para que pudesse ser salvo. Perdão. A propiciação na antiga aliança traz essa ideia também de tampar, de cobrir, de derramar sangue. Só que em Cristo é permanente. Só que, infelizmente, por causa dessa questão de que na antiga aliança era necessário anualmente e na nova aliança é uma vez só o sacrifício,
As pessoas vivem na libertinagem. Verdade. As pessoas vivem na libertinagem. Deus é amor, Deus é perdão, Ele é tudo isso. Tudo isso. Mas lembre que não há variação na sua santidade, não há variação na sua justiça, não há variação na sua ira. Ele é santo, perfeitamente santo. Não tem superlativo no hebraico, não é? É santíssimo. Não existe isso no hebraico. Então por isso que é 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é? No português tem um superlativo, o exagero, né? Da nossa língua. Então seria santíssimo. Santíssimo não é superlativo. Santíssimo seria no hebraico. Então é necessário 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E isso mostra que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz, inclusive no seu caráter. No seu caráter. Que inclui todos os seus atributos. Né? Seus atributos. Então o caráter do Pai está ligado à propiciação, está ligado a reconciliar. Ele com a gente. Ele com você, Ele comigo. Está no caráter dele, né? Nos propiciar, nos perdoar de todo o pecado. Através do entender que esse presente nos foi dado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o teu Senhor. Precisa ser, se não é ainda. A obra de Cristo é plena. Não há mais necessidade de uma vez por ano Cristo morrer pelos nossos pecados. Cristo ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele foi de uma única vez sacrificado, entregue pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Ou seja, é necessário um preço a ser pago. Esse preço a ser pago tem um nome, Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado através do seu sangue. Não é? Então, em Lucas 18, verso 13, vamos ver lá. Lucas 18, verso 13. Diz o seguinte: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O publicano pede que Deus seja propício a ele, não é? Pede que Deus seja propício a ele. Como que eu vou ganhar a vida eterna? Né? As pessoas às vezes acham que não precisam de salvação. Salvação de quê? As pessoas perguntam: ser salvo de quê? De você mesmo. Não é? O publicano que não era bom e nada tinha de bom. Esse é muito complicado. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, né? E Jesus lá dá a cajadada como sempre, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás pai e tua mãe. Replicou-lhe: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro. Terás um tesouro. Terás um tesouro. Jovem rico, né? E lá no Evangelho de Marcos, é considerado assim. Mas era uma pessoa de posição razoável na sociedade. Razoável na sociedade. Não é? Um outro exemplo é esse publicano. Não é? Que o texto bíblico também nos lembra. Que está ali o publicano e o fariseu, né, orando. E eu não sou pecador como esse, Senhor, esse publicano. Né? E ali eu jejuo, eu oro, eu oferto, eu faço dízimo, entrego dízimo. E o outro está ali de cabeça baixa. Senhor, tem misericórdia de mim. Não sou digno nem de falar contigo. Ou seja, os humilhados é que serão exaltados. É isso? Não. É os que se humilham é que serão exaltados. Então o perdão, a propiciação vem de Deus para você. Mesmo que não possa haver reconciliação com alguém. Lógico que é necessário buscar essa reconciliação. Mas, se não for possível, Deus te perdoa. Se você humildemente se humilhar diante da poderosa mão dele. Nos humilharmos, lembre que eu estou sempre incluído. Então, existem pessoas. Aqui em Lucas capítulo 18 é essa ideia, não é? Da pessoa pensar que pelos seus próprios benefícios, pelo que tem no bolso, né, vai ganhar alguma coisa de Deus. Não, não. Que aqui em Lucas capítulo 18 traz a ideia de um certo homem, né? Mas o Evangelho de Marcos vai trazer a ideia do jovem rico, né? E vai trazer essa ideia toda. Então, ele obedecia às leis. Tudo obedecia. Não é? Seguia tudo, mas faltava ainda uma coisa.
Né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, não adianta. Não adianta. Pelas nossas próprias forças não haverá propiciação, não haverá reconciliação. É Deus que oferece para você e para mim, mesmo você não merecendo e eu não merecendo. Ele oferece. Então, Paulo mostra que o sangue de Jesus Cristo é a nossa propiciação. Lembre sempre disso. Paulo nos mostra isso, que o sangue de Jesus Cristo é a nossa propiciação. Né? Nos perdoa, nos purifica. Né? Romanos capítulo 3, verso 25 diz o seguinte, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lembra? Eu comentei isso aqui um pouquinho antes. Comentei um pouquinho antes. Então, Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, seu Filho, Jesus, não é? Para que essa ideia de tolerância, Deus está tolerando o pecado de fulano, o pecado de ciclano, não. Cristo levou sobre si o pecado de toda a humanidade, sem pecado algum. Não é? Ele completa o resgate. É Ele que oferece o resgate. A morte de Cristo na cruz nos leva leva a Deus a ser propício a nós. É Ele que se chega a nós. Lembrando mais uma vez, nos amou primeiro. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Não é? Ele presenteou o Pai com a sua própria vida. Ele mesmo falou isso, né? Essa autoridade eu recebi do meu Pai, de dar, de entregar e tomar de volta a vida. Não é? Ele diz isso, o próprio Cristo diz isso. Então, não na vida da busca de Deus ao nosso... Né? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Nada disso, é o mesmo Deus. Só lembre que a revelação é progressiva. Jesus é a propiciação, ou seja, a reconciliação, o cobrir dos nossos pecados. 1 de João 2,2. Não é? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Lembra? Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Essa é a ideia aqui também. Então essa propiciação, esse cobrir com sangue, não é? Nos perdoar de todo o pecado, vive em Deus. Tivemos uma queda de energia, mas já voltamos, graças a Deus. Retornamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Né? Tá chovendo aqui, começou a chover. Então, só Deus para nos guardar aqui nesse momento, né? Vamos reconectar aqui o raciocínio, né? Vamos reconectar o raciocínio. Jesus é a propiciação, então, pelos nossos pecados, não é? Ele nos perdoa, Ele toma o nosso lugar. Somos convidados a entender isso o tempo todo. Não se paga um débito duas vezes. Funciona assim com Deus, né? Lógico que precisamos lembrar que essa propiciação, esse perdão é para remissão do pecado da morte, certo? Para nos dar vida eterna. É uma única vez. Uma única vez. Vamos continuar pecando? Sim, mas não vamos cotidianamente viver pecando. Né? Então, do mesmo jeito que o pecado traz esse sentimento, né, vamos falar assim humanamente falando, lógico, em Deus, de rejeição, tem que trazer em nós. Aquele que nasceu de novo. Não é? Aquele que nasceu, como João nas suas cartas deixa muito bem claro isso, né? Temos o advogado fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E já não é mais o pecado para a salvação. O pecado da salvação foi perdoado no dia que você entendeu o chamado de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E se rendeu a esse chamado. Houve a propiciação, houve a substituição, né, de Cristo em seu lugar e em meu lugar. Isso aí é uma vez só. Quero o perdão anual lá, né, no tabernáculo, no templo, né, que agora não é mais anual. Não significa que a pessoa não